conversar com o ex-ministro João Henrique, do MDB, que está aqui, ele fica rindo, a gente fica falando, ele fica só avaliando ali, viu, Fenelon? Então, ele melhor que ninguém para dizer como foi essa conversa de dois possíveis opositores ao governador Wellington Dias para 2018. Bom dia, ministro. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia a vocês. Eu acho que foi uma conversa muito agradável, eu me senti muito honrado com as visitas. Eu recebi inicialmente o deputado Luciano Nunes. O deputado tem uma larga folha de serviço prestado ao estado do Piauí. É um deputado do PSDB, no exercício do seu 4º mandato. É um cidadão de bem, um cidadão honrado, que tem exercido com muita fidalguia e com muito respeito e com muita tranquilidade os seus mandatos de deputado estadual, e que tem, naturalmente, todo o direito de fazer a propositura do seu nome para governar o Estado, né? Foi boa a conversa com ele? Muito agradável, muito boa. Como disse o Fenelon, no primeiro instante a gente começa... Quando eu comecei esse trabalho lá em janeiro do ano passado, de 2017, poucas pessoas a gente visualizava na condição de candidatos. E aí o atual governador andava aí, andando tranquilo, sem uma palavra contrária. Havia, como há, o sentimento de cansaço com relação ao modelo do PT, mas isso não se substanciava através de pessoas. E aí eu comecei o trabalho, revivia com a estrutura de oposição, fiz ver ao Piauí que era possível existir uma oposição, fiz ver que é possível existir um novo modelo, e começaram então a aparecer nomes. Esses nomes, eles inicialmente são avaliados a nível de público, e aqui e ali alguém começou, alguém colocou seu nome, alguém disse que não queria mais participar, mas alguns vão se mantendo. Então, nessa sequência, o nome do Luciano na oposição é um nome respeitável, como também o do Walter Alencar. É um jurista, é um advogado conhecido aqui no Estado, é de uma família de políticos, de uma família também muito importante, e eu acho que a oposição se fortalece com esses nomes. Ministro, a discussão que se faz é se a oposição deve ter 1, 2 ou 3 candidatos. O senhor defende o quê? Eu acho que no máximo 3, a minha ideia é essa. Na minha avaliação, 2 candidatos seriam interessantes para que pudessem aqueles que fazem oposição também fazer uma avaliação entre um e entre outro, não tivesse apenas uma opção. E esses 2, ou eventualmente se vier a ter um terceiro, pudessem no segundo turno estarem juntos para enfrentar o atual governador. O senhor está colocando o seu nome dentro de um MDB que é majoritariamente, ou pelo menos se percebe na Assembleia, por exemplo, majoritariamente governista. E a gente entrevistou aqui o deputado Temístio Filho, ele disse que se for para a convenção, o resultado vai ser 80-20. Como é que o senhor vê isso? Eu acho o seguinte, eu me lembro bem da famosa história do Magalhães Pinto, que diz que mineração e eleição só se sabe o resultado depois da apuração. Eu acho que você não pode dizer resultado de eleição antecipadamente. Parece até soberba, não é? Você, com todo o respeito que eu tenho pelo Temístio, quero muito bem a ele, mas você não pode chegar e dizer eu tenho 80%. E acho até que essa informação dele está muito distante da realidade que eu tenho visto. Eu tenho percorrido o estado do Piauí, eu percorri 30 cidades no ano passado, as maiores. Aliás, agora em janeiro faz um ano que o senhor iniciou as caravanas. Sei do dia 15 e retomo agora dia 24, agora indo de cidade a cidade. Eu vou nos 224 municípios conversar com os delegados do partido e com o partido nas suas casas, lá onde ele estiver. Começo a fazer isso agora no dia 24, vou fazer isso durante 3 dias por semana, e no primeiro instante a sede vai ser Água Branca, e dali nós vamos visitar 21 cidades. Qual o argumento nesse trabalho de convencimento? O argumento é de mudança, dizendo que o PMDB tem toda uma condição de ir à eleição com uma candidatura própria para mostrar que o Piauí precisa de mudanças urgentes. Nós precisamos mudar o modelo administrativo que está no estado do Piauí. O modelo que é do PT, sim, diga. Eu acho que o modelo do PT esgotou-se. Eu acho que ele já foi exercido durante 3 mandatos pelo governador Wellington, e ele já deu o que tinha que dar, ele já mostrou o que podia fazer, ele já fez o que ele podia fazer. Ele não tem mais uma novidade para oferecer para o estado do Piauí. E eu creio que durante todo esse período ficou muito por ser feito. Alguma coisa foi feita, é evidente que foi, mas ficou muito por ser feito. Voltando, Fenelon, à questão de placar, eu não trabalho com essa história de placar, eu trabalho para vencer a convenção. Eu venceria a convenção porque eu estou conversando com
com os delegados do PMDB, e os delegados se sentem satisfeitos com a atual situação. Então, a realidade que é vivida no interior do Estado, com o dia a dia daqueles que fazem o PMDB, que nos seus municípios são massacrados, especialmente pelo PT, é evidente que essas pessoas não querem vir aqui de novo apoiar uma coligação para eleger o mesmo governador que os massacra. Se o senhor vencer as eleições, se o senhor vencer a eleição da convenção, quando o senhor vencer então, a eleição da convenção, o senhor, desde o início das caravanas em janeiro do ano passado, se apresenta como pré-candidato ao governo do Estado. E o senhor acabou de dizer que, de preferência, o ideal seria ter 2 ou 3 nomes na oposição. Mas a articulação aí em torno do MDB para a formação de uma chapa encabeçada pelo senhor, o senhor teria condições de abrir mão dessa proposta de pré-candidatura ao governo do Estado para compor uma chapa em outra situação, candidatura ao Senado, a vice? Não, eu poderia até participar de alguma conversa que evidentemente fosse numa outra situação, mas eu só disputarei, a única eleição que eu disputarei no próximo ano, é a eleição para governador. E abriria a mão para apoiar um outro candidato de oposição? Eu acho o seguinte, se as condições levarem a uma situação dessa, em política tudo se conversa. Agora, eu tenho convicção de que, ao vencer a convenção do PMDB, a situação político-partidária muda completamente. Aí sim estará começada a hora de eu fazer as articulações políticas para formarmos uma chapa de oposição muito forte. Mas o objetivo, o meu foco, o meu centro é trabalhar para vencer a convenção. Só que essa convenção acontece a partir de 20 de julho. Não é muito tarde para uma articulação dessa natureza, doutor João Henrique? Não, pelo seguinte, porque as articulações, na realidade, o fechamento de chapa, elas ocorrem nos momentos finais. Você faz todo esse trabalho, digamos assim, de peregrinação, eu estou percorrendo o Estado, levantando dados, vendo a realidade de cada situação, de cada município. Feito isso, feita a convenção, quem são os candidatos, como está posto, aí você rapidamente consegue fazer a articulação de junção de partidos para enfrentar o governo, que é uma eleição dura. Eu só sei, Fenelon, que a eleição desse ano vai ser muito cheia de emoções, viu? Porque, pelo que disse a senadora Regina essa semana a respeito da possível candidatura do ex-presidente Lula, a depender do que vai sair no julgamento e nem a depender dele, porque independente do resultado, a candidatura vai ser lançada, vai ser registrada, possibilidade de pedido de impugnação e decisão do Tribunal Superior Eleitoral em setembro. Imagina um cenário desse. Então, se para o governo do Estado também, para a presidência, a gente tem uma situação assim parecida, aqui também parece que vai ser cheio de emoção. Não há dúvida, muita emoção. Obrigada, o presidente do SESI, o ministro João Henrique, pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Bom dia para vocês. Fica comigo mais um pouco, Fenelon. Deixa o Joelson lá sozinho, porque daqui a pouco a gente quer conversar aqui com o secretário Franzé Silva, que já anunciou. Ele está lá com a Glenda. Ah, então tá bom, tá bem acompanhado.